pessoal, boa noite, conforme combinado. Boa noite aí para quem vai estar entrando, vai entrar aqui na nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Nádia, eu sou pedagoga, assistente social e mestre em ciências, né? Trabalhei muitos anos aí com educação à distância em 3 grandes universidades de nome. E eu vim aqui, né? Eu tenho o Insta aqui que eu dou muita orientação em relação a estudos, a carreira, a teste vocacional, enfim. E alguns alunos têm me procurado, porque eu tenho um canal no YouTube, e muitos alunos têm me procurado e solicitado, né, orientação em relação a estágio, orientação em relação a como proceder aí em relação à pandemia. E aí eu vim conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o tema dessa live é o seguinte, né? O que a pandemia nos mostrou em relação às escolas públicas e às escolas particulares, né? As universidades, enfim. O que nos mostrou? Todos nós sempre tivemos, né, aquela visão de que a escola particular ela tem muito mais recurso, né? Ela tem muito mais, vamos dizer assim, condições de dar uma educação melhor para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, enfim. Só que essa pandemia, o que ela fez? Ela igualou, né? Ela igualou tanto a particular, que tinha uma infraestrutura muito maior para trabalhar certas coisas, com a pública. E assim, a pandemia, ela trouxe um impacto muito grande para todos os segmentos, para tudo, né? Para todo mundo. E a escola particular e a pública ficaram perdidas. Ambas ficaram no mesmo patamar e ainda estão no mesmo patamar, né? E muitos alunos têm se prejudicado. Alunos, quando eu falo educação infantil, fundamental, ensino médio. Por quê? Porque eu concordo que essa pandemia ela tirou um pouco os pés de várias pessoas, de todos nós, né? Trouxe muita morte, muita tristeza. Mas o que acontece? A gente já tem mais de um ano que nós estamos na pandemia, né? Existem lugares ainda restritos, lugares ainda com um índice muito grande de morte. Só que até agora, o que as escolas fizeram? Será que as escolas estão buscando essa preparação, capacitando os professores, os diretores, os coordenadores para trabalhar com educação? Por enquanto, com esse ensino híbrido, que é um ensino onde o aluno ele pode ir algumas vezes na escola e também obter aulas online? Será que está sendo feito isso? Eu acredito que não. Tem muitas escolas particulares aí de nome que estão cobrando a mesma mensalidade, né, para os alunos, não diminuíram a mensalidade e a parte educacional, a parte estrutural, a gente entende que veio assim, essa pandemia como eu disse, ela tirou os pés, ela tirou todo mundo ali dos pés ali que estavam alicerçados. A pandemia nos trouxe N problemas, mas eu também entendo que nós estamos vivendo no mundo digital há muito tempo. Até porque sempre nós tivemos a visão de que a escola particular, ela sim tinha uma estrutura melhor do que a escola pública, né? A gente sempre, nós pais, professores, enfim, sempre tivemos isso, e é o que acontece. Mas com essa pandemia a gente está percebendo que elas se igualaram. Então, cadê aquela parte melhor? Cadê ali a infraestrutura melhor, a capacidade melhor? Não tá vendo. E assim, as mensalidades estão sendo cobradas iguais às mensalidades do ensino presencial normal. Os professores ainda estão perdidos, a coordenação nem se fala, a direção nem se fala. Então, a pandemia ela veio mostrar, na verdade, para todos nós, que, de fato, assim, a escola particular não estava tão preparada quanto a gente achava, né? Que ainda falta muito a todos nós aprender, tanto escolas públicas quanto particulares, que ainda falta uma organização e um planejamento melhor para atender as novas demandas, o novo normal, né? Para atender uma educação de qualidade híbrida. Né? O que é a educação híbrida? É a educação onde o aluno ele pode ir algumas vezes presencialmente, isso já acontece em algumas universidades, e também pode obter aulas online de qualidade.
Porque quando o professor sabe, quando ele entende, quando ele tem prática, ele pode trazer sim, usar da internet, usar dos meios tecnológicos para poder fazer o aluno se conectar com a aprendizagem. Mas a gente sabe que isso não está acontecendo, porque o professor, ele não está aberto a novas coisas. A maioria dos professores tem medo dessa coisa da internet. Muitos ainda nem se adaptaram com essa aula aí ao vivo, com essa aula online. Ainda está preso naquela monte de matérias ou de lições na lousa, né? Então, assim, eu acho que está na hora, tanto das escolas particulares como as escolas públicas, entenderem que, independente se acabe a pandemia, é necessário que todos os professores, que a escola, que a educação, que a saúde, que todo mundo se adapte à tecnologia. A tecnologia está aí, gente. A tecnologia está há muito tempo. Né? E a cada dia mais a tecnologia ela tem mudado, ela tem trago coisas dinâmicas, coisas boas, videoconferências, lives, né? O Google tem colocado tem trabalhado bastante para que se faça reuniões, né? Tem o Meet aí, tem o Facebook, tem outros aplicativos que você pode colocar entre 4, 6 pessoas, enfim. Nádia, mas assim, a educação presencial, ela não é ruim? Não, ela é muito boa. Eu acho que o professor que vai ter a condições de dar aula presencial, ele sem dúvida, o calor humano é importante, os colegas, é muito bom. Mas também nós temos que entender que dá para se usar a tecnologia e não precisa ser uma aula chata, uma aula de leitura, uma aula que o professor fica só lendo, como acontece isso em muitas universidades, que o professor só lê. Ele pega um slide e começa só a ler para o aluno. Ele não consegue explicar, ele não consegue trazer uma atividade didática, ele não traz um exemplo prático para o aluno, porque o aluno ele não quer saber de teoria, ele quer saber da prática, como é que ele vai fazer no dia a dia. Tá? Então, assim, a pandemia ela demonstrou para nós que as escolas, tanto públicas quanto particulares, quanto universidades também, elas não estão preparadas e não estão se preparando. Não estão preparando os nossos professores, não estão preparando os coordenadores, não pararam para se planejar em relação a isso. O que a gente vai fazer? Né? O que nós podemos fazer? O que nós temos que aprender para poder ter uma aula dinâmica, uma aula didática, uma aula onde o aluno ele consiga aprender sim. Voltou a pandemia? Tá bom, o aluno não precisa ser prejudicado. Eu tô aqui como professora, eu vou ensinar, eu vou trazer prática no dia a dia, eu vou conversar com o meu aluno, eu vou entrar em sites ali, sites virtuais que tem um monte de biblioteca, que tem imagens, vídeos, GIFs, um monte de coisa que é chamado como objeto de aprendizagem, né? Então, muitos professores nem sabem disso, o que é objeto de aprendizagem. Objeto de aprendizagem é tudo aquilo que eu posso conectar com o meu aluno para que esse aluno aprenda. Então, será que está tendo capacitação para esses professores? Será que está tendo, os professores estão conseguindo debater sobre isso, sobre a nova tecnologia, né? O instrumento novo do professor agora não é mais o giz, não é o apagador, né? Se precisar, voltamos para o giz, para o apagador, mas nós temos aqui o tablet, nós temos o celular, nós temos a internet. Então, o que a educação, né? O que o governo, o Estado está fazendo para que haja uma formação, uma capacitação assim, de qualidade, tá? Para os professores, para os diretores, coordenadores e aqueles que não estão abertos a aprender, que não querem aprender esse novo normal, que não querem se adaptar à tecnologia, que querem continuar vivendo preso lá, achando que o aluno de agora vai se adaptar, então ele tem que pedir para sair, tá? Agora, só não pode acontecer o que está acontecendo, um monte de escola particular está cobrando a mesma mensalidade, só que você vê uma educação péssima, os professores perdidos, professores que ficam só lendo em frente da tela para o aluno, não explica nada. Eu não sei se tem prática, se não tem, se tem medo de explicar, né? Não dá um feedback legal para o aluno, né? Não se apropria direito dessas novas tecnologias e mais. Eu vou mais a fundo ainda. Universidades que são pioneiras em educação à distância, que já têm a modalidade à distância e também a presencial. Agora, com a pandemia, travaram o presencial, gente. Travaram. Muitos alunos tiveram que trancar porque os professores não estavam conseguindo gravar a aula. Muitos alunos estão perdidos em relação à orientação,
tá? Em especificidade, eu vou responder aqui porque alguns alunos de serviço social me perguntaram e eu respondo. Tem aluno que está preso em estágio porque com a pandemia eu sei que parou tudo, tá? Eu sei que parou tudo. É culpa da faculdade? Não. É culpa da universidade? Não. Só que o que a universidade tem que ter, né? Peraí, entrar em contato com o nosso conselho, com os CRES, tentar verificar como é que pode ser feito os estágios, tá? Existem lugares que ainda é híbrido, que estão um pouco presencial, um pouco híbrido. Como pode ser feito esses estágios? Agora, o que não pode acontecer da universidade ficar calada e deixar o aluno a ficar perdendo o semestre e ficar preso a estágio. A universidade precisa dar um feedback para esse aluno. Então, tem alunas que me perguntaram, teve uma aluna que me mandou uma mensagem, falou, Nádia, olha, eu fiquei um tempão procurando estágio. Quando eu consegui um estágio, a universidade não aceitou porque falou que o lugar não tinha parceria com a universidade. Eu fui lá, peguei todos os dados do local, entreguei para a faculdade para que a faculdade fizesse a parceria. Não aceitaram. Então eu terminei já tudo, o TCC, eu já terminei tudo, só faltou o estágio, eu vou ter que ficar esperando quando eles quiserem me aprovar, quando eles quiserem resolverem liberar aí esse local, ou de repente até ela perde o local. E como é que vai ser feito? A aluna vai ficar 3, 4 anos esperando a universidade dar um feedback para ela? Sabe qual foi a minha orientação para essa aluna? Então, você já mandou várias mensagens para sua orientadora? Porque assim, gente, o nosso conselho, o CRES, ele fala que a educação à distância, o aluno, por exemplo, você tem o polo, né? O polo que fica entre você e a universidade, tá? Só que no polo tem que ter uma tutora formada em serviço social, eu tô falando do curso de serviço social, tá? Do curso de serviço social, o nosso conselho exige que tenha uma tutora. A tutora, ela não é a orientadora de estágio, ela é a tutora. Ela vai te ajudar, você, nos processos ali de como você se adaptar ao Black, se for o Blackboard, se for o Moodle, se for uma outra plataforma. Como você consegue dicas para você não perder prova, algumas orientações de algumas atividades que de repente você não está conseguindo entender, então ela vai lá e te orientar. Aí a universidade ela precisa disponibilizar um professor que seja assistente social para ser o seu orientador de estágio de acadêmico. Então você tem que ter um orientador de estágio mediante a faculdade, ou que de repente vá até o seu polo para fazer alguma orientação para vocês, ou de repente essa pandemia, o polo está fechado, que grave aula ao vivo, que faça vídeos ao vivo com vocês para orientar. Tem que ter essa orientação. Pelo menos o nosso curso de serviço social, ele fala que em todas as modalidades, seja presencial ou EAD, a universidade precisa fazer isso. Você já mandou mensagem para o seu polo? Quem é o seu orientador? Você tem contato quem é a coordenadoria de estágio da sua universidade? Já mandou mensagem para... eu costumo falar para vocês mandarem... Toda universidade tem, né? Tem vários canais para você... mandar mensagem. Tem vários canais para você perguntar, né, correr atrás. Às vezes, alguns tem lugares que é telefone, outros é só e-mail. Mas assim, você tem que... A ouvidoria. Procura a ouvidoria da sua universidade. Manda mensagem. Não, você mandou várias mensagens. Ninguém te respondeu nada. Você tem o print dessas mensagens? Estou falando do serviço social. O que vocês têm que fazer? Procura o CRES da sua região e entre em contato com o CRES e fala assim, olha, eu sou estudante de serviço social, eu estou em tal semestre, eu mando aqui várias mensagens para o orientador para me orientar em relação ao estágio, eu consegui estágio porque está difícil, porque tem lugares que ainda está fechado, lugares com dificuldade, e até agora eu não tenho nenhuma resposta da universidade, vocês precisam ir no CRES. Precisam, não é ficar gritando em Facebook, não é reclamando em Facebook, não, vocês precisam ir no CRES. Vocês precisam reclamar, porque senão daqui a pouquinho vocês vão ficar 3, 4 anos, vocês não vão se formar. E é triste porque às vezes a gente vê que a universidade é uma universidade que tem a modalidade EAD, que já está acostumado com EAD, que tem uma plataforma EAD, né? E está todo mundo parado. Então eu oriento você que é aluno, e quem é de pedagogia ou de outras áreas também. Por que eu estou falando específico? Porque tem áreas, por exemplo, a pedagogia, eu sou pedagoga, a gente não tem um conselho,
tá? Como o serviço social. O serviço social eu tenho um conselho, a pedagogia não. Mas, em relação à cobrança, tem que ser da mesma forma. Você mandou mensagem, vai para a ouvidoria da faculdade, junta aí o grupo de alunos, vai para a ouvidoria. Olha, a gente precisa de orientação. Eu sei que tem algumas universidades, para alguns cursos, liberaram fazer estágios híbridos, né? Um pouco à distância, por conta disso tudo da pandemia, que foi uma coisa mundial, né? Então, isso da pandemia, as universidades não têm culpa, as escolas não têm culpa. O que eu estou vindo aqui cobrar, e estou vindo aqui orientar você a cobrar, é você cobrar os seus direitos. Então, assim, a universidade, ela precisa dar um feedback para você, porque o tempo está passando. Daqui a pouquinho você terminou o seu curso, e aí, como é que você vai fazer seu estágio? Geralmente os estágios são uma quantia de horas por semestre. E aí, vai continuar da mesma forma? Qual o respaldo que a faculdade tem em relação ao CRES? Será que a faculdade entrou em contato com o CRES para discutir esse tema, para ver o que eles acham, o que eles orientam? Não. Então fica só naquela coisinha, a gente está resolvendo e o tempo está passando. Então você vai ser prejudicado? Então vocês precisam buscar o direito de vocês. As mães também. Mães de colégio particular que está pagando a mensalidade normalmente e está tendo um feedback porcaria. O que a escola está fazendo? A escola está treinando os professores? A escola está dando feedback? A escola vai ter um momento híbrido? Como vai ser esse momento híbrido? Como vai ser essas atividades? Então, mãe, se você está pagando, você precisa também cobrar. Se você ficar esperando que a escola vá se preocupar por você, se você não falar nada, a escola não vai se preocupar. Porque todo mês vai estar ali recebendo a mensalidade. Só que não vai se preocupar. Nós já estamos no meio do ano e o caos ainda está. E a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Quando isso vai terminar, porque ainda está aí, muita gente morrendo, o vírus sendo uma mutação grande do próprio vírus, muita gente, né, perdendo o trabalho. O caos está aí, mas nós temos a tecnologia ao nosso favor. O mundo não precisa parar, né? Por conta, tudo bem, no primeiro ano foi um impacto para todo mundo, mas eu percebo que, assim, os departamentos, os lugares, tá tudo fechado, tá todo mundo home office. O que eu entendo de home office é trabalhar em casa. E não tá acontecendo isso. Eu tenho processos meus, do meu marido que faleceu, que estão parados, porque teve a pandemia, sim, teve a pandemia. Mas, os órgãos não continuaram recebendo? Os funcionários não estão recebendo em casa para trabalhar em casa? E não existe um sistema que você pode entrar e que você pode enviar, seja documento em anexo, e entrar no sistema e enviar, se for um caso de ter que colocar algum documento em algum sistema, não tem como fazer isso? Por que o mundo está parando? Por que até hoje as pessoas estão paradas? As pessoas, assim, dentro de casa estão recebendo e não estão trabalhando? Porque as pessoas que falam que estão trabalhando no home office, eu já trabalhei home office, não na época da pandemia, mas eu tinha que ver e-mail, eu tinha que responder aluno, eu tinha que fazer atividade. E por que isso não está acontecendo? Então, eu acho que está na hora de vocês buscarem mais informação e começarem a levantar da cadeira e cobrar os direitos de vocês, porque senão vocês, principalmente vocês universitários, estão terminando, que estão presos aí em TCC, sem professor para orientar, sem professor para orientar estágio, vocês têm que começar a se juntar, mas não é para fazer confusão, é para buscar uma resposta, é para reclamar aonde tem que reclamar, a ouvidoria da universidade, não só um aluno. Se é uma turma que está sendo prejudicada, é a turma que todo mundo tem que ir lá, dar cara a bater, olha, eu estou sendo prejudicada, eu estou mandando mensagem, quem é meu orientador, né? O que vocês orientam em relação ao estágio? Se eu conseguir um local para fazer estágio, então, o que eu tenho que fazer? Mandar toda a documentação para poder fazer o cadastro, para fazer a parceria do local com a universidade? Beleza, vou mandar. Tem que ter alguém para validar, porque o aluno ele fica lá 15, 20 dias esperando a documentação ser validada, gente. É um absurdo isso, vocês têm que abrir o olho, vocês têm que cobrar. Principalmente você que é assistente social, que tá ali, que já está na área, aí, vocês precisam entender para poder cobrar, na verdade, o direito de vocês. Senão, para que está estudando? Né? Para que está aprendendo? Se você não cobra. Então, eu vim trazer essa orientação para vocês, para as mães também. Cobrar da escola, vocês estão cobrando, tá bom, vocês estão cobrando, vocês cobraram o ano passado inteiro, estão cobrando esse ano inteiro a mensalidade normal, beleza? O que vocês estão fazendo
de mudança que eu não estou vendo. Isso é para pai e para mãe que acompanha o filho. Porque tem pai que nem acompanha o que o filho está fazendo. Ah, ele não gosta de ir para a escola mesmo, graças a Deus. Tá bom, então você está ganhando dinheiro à toa para você ficar dando dinheiro para a universidade ou para a escola? Né? Então, o que está sendo feito? Então, acho que é preciso repensar aí. É preciso... Eu falo isso também para as escolas particulares, para as escolas públicas, para as creches, né? O que está sendo feito? Está dando ali, está tendo... As crianças já voltaram? Como é que está sendo essas aulas híbridas? As crianças não voltaram ainda? Como é que está sendo o treinamento desses professores para poder orientar os nossos filhos, as nossas crianças? Né? Então, eu acho que precisa se rever aí, precisa ser revisto aí toda o que está acontecendo, porque senão não adianta estudar, né? Para que você está estudando se você não está entendendo e não está sabendo quais são os seus direitos e deveres? Então, é uma dica aí que eu estou dando para vocês. Você que futuramente vai assistir depois ali a nossa live e quiser depois mandar mensagem com mais dúvidas, eu vou estar prontas a responder, tá bom, para você? E, enfim, era isso que eu queria deixar claro para vocês buscarem aí e cobrarem, né, aonde tem que ser cobrado, reivindicarem os direitos de vocês, participarem da vida educacional dos filhos de vocês, certo? Você que é universitária, que está em universidade pública ou particular, que está tudo parado, principalmente se você é de algum curso que tem um conselho e você não está tendo resposta da sua universidade, entre em contato e denuncie a universidade. Fala, não tô tendo, tá aqui, tô mandando mensagem, não tenho orientador, não tenho estágio, tô pagando a minha mensalidade, e aí? Como é que eu faço? Né? Então tem que denunciar, sabe? Vai na ouvidoria da universidade, reclama, não liga todas as semanas, até resolver o seu problema. Porque na hora de receber o dinheiro é ótima para poder receber. Na hora de resolver o seu problema, cadê? Então, gente, é uma dica aí que eu tô dando para vocês, tá? Eu já sei como é que funciona. E assim, como assistente social, eu tô falando isso. Nós temos direitos e deveres. E nós não devemos baixar a cabeça mediante aos nossos direitos. Ok? Senão, depois, no final, é você que é prejudicado. Tá bom? Eu espero que essa live aí tenha ajudado vocês, dando de algumas dicas aí, essas dicas que eu tô falando para você, tanto para os pais, em relação à escola pública, de acompanhar, de ver, de querer saber o processo, o que está acontecendo, o que está fazendo para futuramente, mesmo que continue aí com aulas híbridas ou aulas online, o que o governo, o que a escola está fazendo para melhorar as aulas do meu filho? Estão dando treinamento para os professores trazerem uma aula mais dinâmica para que ele se conecte. Vamos usar sim, pode usar sim o notebook, o celular. Vamos usar e abusar da tecnologia. Só que é preciso que os professores estejam conectados. É preciso que os professores estejam abertos para sair daquela metodologia tradicional antiga e entrar no mundo digital e ver que existem muitas possibilidades de ensinar pelo mundo digital, já que a gente não sabe como vai se ficar, como a gente ainda não sabe quando vai ter um normal novamente, mas é preciso que haja capacitação, tá, dos professores. É preciso que a escola particular, que está recebendo todo mês a mesma mensalidade, dê capacitação, ensine os professores, tragam especialistas para poder orientar os professores a como dar uma aula mais dinâmica, uma aula onde o aluno consegue mais se conectar. Existem vários repositórios, gente. Repositórios são bibliotecas virtuais onde o professor pode entrar gratuitas e ali usar e abusar de imagens, vídeos, GIFs, tudo voltado para a educação, com diversos níveis, né? Com diversas faixas etárias, tanto para educação infantil, fundamental, médio, com diversos temas, em diversas disciplinas. Então, assim, existe um mundo rico aí na internet há muito tempo que não está sendo explorado, porque os professores, às vezes, ou não quer, ou tem preguiça, ou não sabem, eu não sei. Eu só sei que a escola precisa mudar sua mentalidade, a escola precisa entender que nós já estamos no mundo digital há muito tempo e que mesmo que acabe a pandemia, eu acho que está preparado para, Deus o livre, acontecer mais uma vez
esse lockdown, os seus filhos continuarem já adaptados com a educação à distância, né, com a educação ou com uma, como eu posso dizer, com uma modalidade híbrida de ir algumas vezes, de fazer as atividades, enfim, tá bom? E os universitários, tá? Não se calar e não deixar o tempo passar, achando que, eu vou esperar porque a universidade vai ter que fazer. Não espere. Faça, busque orientação, busque saber quem é o seu orientador. A pedagogia também tem que ter supervisor, tá? Acho que todos os cursos, na verdade, tem que ter supervisores acadêmicos, né? Que são os professores que vão orientar o estágio, e tem os supervisores de campo, que são os profissionais que vão acompanhar o aluno no campo de estágio, tá bom? Então, eu tenho 2 estagiárias e eu oriento elas. Corre atrás, reclama, vai em ouvidoria. Se não tiver resposta, vai no CRES, que eu estou orientando duas estagiárias de serviço social. Porque é dever da faculdade dar esse respaldo. Não tem professor, contrata. Tem um monte de gente desempregada aí que pode orientar estágio, que pode orientar TCC, enfim. Não é desculpa, tá bom? O que não pode acontecer é você ficar prejudicado. É você deixar o seu filho ficar prejudicado. É você continuar pagando uma mensalidade super alta e não ter uma educação. Porque nós já estamos indo para o 2º ano. O ano passado foi um ano perdido. E esse ano, pelo que eu tô vendo, até agora, tá sendo perdido também. E aí, quer dizer, vai abrir os olhos e vão acordar quando? Com 2, 3 anos? Aí já vai ser tarde demais, né? Então, gente, era isso que eu queria deixar aqui, a minha orientação para vocês. Curtam aí, comentem, compartilhem, tá bom? Essa live. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana.